Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de Física. Galera, nesse momento, estamos gravando o quê? Mega Power Blaster, revisão de Física para o Enem, para você. Galera, tá acontecendo o seguinte, esse aqui é o quarto vídeo da série, tá? Eu fiz episódio 1, episódio 2 e o episódio 3 eu dividi em duas partes, tá bom? Porque senão os vídeos estavam ficando muito grandes, eu quis fazer uma revisão bem bacana, bem completa para você. Deu ao todo 50 exercícios, então faço discussão teórica, faço os exercícios e tal, tá bom? Então esse aqui já é o último videozinho da série. Final do vídeo, aqui eu deixo para você depois o link para a playlist, com todos os vídeos lá, e no final do vídeo eu deixo também, tá bom? Então a gente vai começar a estudar agora a estática, tá bom? Vamos ver a estática, terminamos assim a mecânica, depois a gente avança na termologia, tá legal? Galera, ó, não esquece de dar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força que você puder dar pra mim, tá, gente? Isso aqui deu um trampo louco fazer. Trabalhei quase umas 30 horas no gás para dar essas 5 horas de vídeo pra você ao todo, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar? Segue aí! Galera, então, ó, continuando aqui. O que nós vamos fazer agora? Estática, tá? Estática, equilíbrio de um ponto material e o equilíbrio de um corpo extenso, tá bom? Essa parte da estática é bastante interessante, já vi cair mais de uma vez no Enem também, hein? Gente, equilíbrio de um ponto material. Imagine que você tem aqui, por exemplo, a parede, aqui o teto, aqui um corpo preso por duas cordas, aqui e mais essa cordinha que está prendendo o próprio corpo aqui, tá bom? Então, veja só, esse corpo está sujeito à ação do peso dele, claro, tem o peso dele aqui para baixo, não é? E tem uma tração aqui, ó, para cima, que eu vou chamar de T1. Bom, para que esse corpo fique em equilíbrio, gente, como é que nós temos que pensar? Para que esse corpo fique em equilíbrio, esse ponto aqui, olha que interessante, esse ponto aqui, ele deve estar em equilíbrio. Ou seja, ele não está se movimentando, né? Nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Não, ele está em equilíbrio estático. Para que ele esteja em equilíbrio estático, gente, todas as forças que agem sobre esse ponto devem se anular, tá? Equilíbrio de um ponto material, então vamos lá. Chamemos esse fio aqui de, ó, esse fio que eu chamei de 1, né? Esse aqui de 2, esse aqui de 3. Então, nesse fio 1, nesse ponto, eu tenho a tração para baixo, né? T1 aqui. Nesse fio aqui, para cá, eu tenho a tração T3 aqui, ó. E nesse fio para lá, ó, eu tenho a tração nele T2. Meus queridos, minhas queridas, o que é necessário e suficiente para que ele esteja em equilíbrio? Que somatório, lembra desse símbolo aqui, nosso, da matemática? Que o somatório das forças que agem sobre esse ponto dê zero. Uma soma de vetores, né? Somatório das forças tem que dar zero. Se eu somar esses três vetores e a resultante for nula, eu garanto a você que esse ponto aqui está em equilíbrio. Tá legal? Equilíbrio estático. Essa é a ideia. Tá bom? Bom, agora, se o corpo for um corpo extenso, como esse caso aqui, tá? Equilíbrio de um corpo extenso é um pouquinho mais complexo. Por quê? Note que eu fiz o suporte da barra não no centro da barra de propósito, tá? Estou pegando o caso mais geral. Então eu tenho uma barra aqui que eu fiz em preto, dois bloquinhos aqui que eu fiz em azul, apoiado por esse suporte aqui. Para que esse sistema fique em equilíbrio, não basta que a soma das forças dê zero. Quer ver só um caso interessante? Imagine esse meu canetão lá no espaço. Lá no espaço, afastado da Terra, afastado de todo mundo. Eu aplico duas forças sobre ele. Uma de cima para baixo e uma de baixo para cima. Ambas de 10 newtons. Então, ó, uma de cima para baixo de 10 newtons, uma de baixo para cima de 10 newtons, certo? Certo. Fala para mim, o fato das duas forças serem iguais em módulo já é suficiente para eu dizer a você que esse corpo está em equilíbrio? Vamos pensar? Peraí, Boaro, cancela a força de cima, cancela a força de baixo. Sim, está em equilíbrio. Cuidado. Porque veja só, se a força de cima estiver aqui nesse ponto e a força de baixo estiver nesse ponto, o que vai acontecer com esse corpo, meu querido, minha querida? Isso mesmo, vai girar, ó. Ele estará em equilíbrio estático, então? Claro que não. Então, olha que interessante. Quando o corpo é extenso, eu tenho que levar em consideração esse fator, claro, somatória das forças tem que dar zero, só que a somatória dos momentos, a somatória dos torques que agem sobre o corpo também tem que dar zero. Lembra? Olá, galera, vamos apresentar as forças? Quando você tem uma barra homogênea, o peso da barra está sempre no centro da barra. Então aqui eu tenho, deixa eu fazer o seguinte, esse corpo que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer ele bem lá na pontinha
para que fique mais fácil a minha explicação. Semelhante ao que eu fiz aqui, ó. Ele quase tombando, né? Que aí a força que ele aplica, eu posso considerar que está bem na extremidade da barra lá. Então fica assim, ó. Esse objeto aqui tem um certo peso P1. Esse objeto aqui tem um certo peso P2, tá? E aqui há uma força para cima, que o suporte está sustentando todo mundo, que é normal. Lembrou? Meu querido, somatório das forças dando zero. Somatório das forças dando zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu somar P1 mais PB mais P2, vai ter que ser igual ao normal, não é? Somatório dando zero. Vou até escrever isso para você, ó. Normal vai ter que ser igual a P1 mais P2 mais PB, beleza? O que mais, Boaro? Agora, o somatório dos momentos tem que dar zero, como eu disse a você. Agora, o somatório dos momentos vai ter que dar zero. O que é momento mesmo, Boaro? Momento ou torque? O que é momento mesmo, Boaro? Gente, momento de uma força, eu vou escrever aqui do lado, o momento de uma força é igual a força vezes o braço, lembra? O momento ou torque da força peso 1 vai ser P1 vezes essa distância. Momento da força do peso da barra é o peso da barra vezes essa distância. O braço é a distância do ponto de aplicação da força ao ponto de referência, ao ponto que o objeto gira, que nós chamamos de polo ou de pivô, tá? Esse ponto aqui no caso, ó, esse ponto aqui, ó, é o polo ou o pivô. A normal não tende a fazer ele girar para lado nenhum, mas o P1 tende a fazer essa barra girar assim, não é? O PB, o peso da barra, e o P2 tendem a fazer a barra girar assim, ó, não é? Bom, por experiência da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente percebe que esse P1 vai ter que ser maior do que esse P2 aqui, ó, por quê? Porque esse P2 lá na ponta, se ele for maior que o P1, essa barra cai com certeza absoluta. Então, o somatório dos momentos tem que dar zero. E como é que eu escrevo isso, Boaro? Escrevo assim, ó, somatório dos momentos tem que dar zero. Então, o momento, já vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco sobre isso, tá? O momento do P1 mais o momento do peso da barra mais o momento do P2 mais o momento da força normal, que nesse caso é zero. O momento desse cara é zero, porque ele está exatamente no ponto de equilíbrio. Somatório desses quatro momentos aqui, ó, vai ter que dar zero, tá? Isso é o somatório de momentos dando zero. Mas eu já vou falar para você, um caso particular que aparece bastante é o objeto apoiado bem no centro da barra. Se o objeto está apoiado bem no centro da barra, o ponto de equilíbrio, o peso da barra não tende a fazer a barra cair nem para um lado nem para o outro. Então, olha que interessante. Caso particular para você, que se cai na prova, você faz rapidinho. O objeto apoiado bem no centro da barra, tá? Então, essa força vezes essa distância vai ser igual a essa outra força vezes essa outra distância. Como assim, Boaro? Como assim? Olha só, dica para você fazer rapidão algumas questões, hein? Se o objeto está apoiado aqui, ó, no centro, essa força vezes essa distância aqui, ó, que é o braço dessa força, vai ter que ser igual a essa força vezes essa distância aqui, tá? P1 vezes x1, P1 vezes B1 vai ser igual a P2 vezes P2, P2 vezes x2. Entendeu como é que funciona? Eu fiz aqui um caso mais geral para você entender, que eu já vi isso cair no Enem também, tá legal? Meus queridos, vamos fazer o exercício? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 42 diz assim, ó. Um professor de física decidiu construir uma gangorra para poder brincar com seu filho. Sobre um cavalete, ele apoiou uma tábua de modo que, quando ambos se sentassem, estando cada um nos extremos da tábua e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem pender para nenhum dos lados. Considerou também o fato de que o seu peso, ou seja, o peso do professor, era 3 vezes maior que o peso do filho, e que a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam se sentar era de 3,2 metros. De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho do professor deve se sentar e o ponto de apoio da tábua no cavalete é aproximadamente, desprezando o peso da tábua, bem como as dimensões dos corpos do professor e do seu filho. Galera, é um exercício de aplicação de equilíbrio de um corpo extenso, entendeu? O professor está numa extremidade da tábua,
o filho está na outra extremidade da tábua. É ou não é? Aí o que acontece? A força, peso do professor vezes a distância que o professor está do ponto de apoio vai ter que ser igual a força, peso do filho dele vezes a distância que o filho dele está do ponto de apoio. Entendeu? Note que não é, tá? O ponto de apoio não está no centro da barra. Cuidado, tá bom? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, ó, a barra tem um tamanho total de 3 metros. Estou olhando aqui no meu computador, ó. Era 3,2 metros, perdão. Aqui a distância entre os locais onde ele e o filho devem se sentar era de 3,2 metros. Então a barra tem um total de 3,2 metros, tá bom? Então fica assim, ó. O filho vai sentar uma distância X do ponto de apoio, que é o polo, que é o pivô, e o pai vai sentar uma distância que é, bom, gente, se o total é 3,2, isso aqui vale X, então isso aqui vale 3,2 menos X, né? 3,2 menos X dá 3,2 menos X, beleza? Então, gente, o que acontece? A tendência que a barra tem de girar para um lado tem que se anular com a tendência que a barra tem de girar para o outro. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui para você. Nós precisamos adotar um sentido positivo para um lado e negativo para o outro, tá? É comum adotarmos positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário, tá? Muito bem, vamos lá. Então, mesmo farei aqui, ó. Ó, aqui é uma tendência para o lado positivo e aqui tendência de girar para o lado negativo. Mas quando você tem apenas duas forças, lembra que eu disse a você? São apenas duas forças, porque o peso da barra despreza. Então, essa força vezes essa distância vai ser igual a essa força vezes essa distância. Sai direto, você pode fazer, tá? Então, olha só, gente, somatório dos momentos dando zero, né, Boaro? Isso mesmo. Então, olha só, peso do filho vezes x vai ser igual ao peso do pai vezes 3,2 menos x. Assim. O peso do pai é 3 vezes o peso do filho, ele falou. Então, vai ficar assim, ó. Peso do filho vezes x é igual a 3 vezes o peso do filho vezes 3,2 menos x. Entendeu, meu querido, minha querida? Então, ó, cancela o peso do filho com o peso do filho aqui. Vai ficar 3 vezes 3,2 menos 3x. Então, vai ficar x é igual 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 9,6. Menos 3 vezes x menos 3x. Então, ó, passa esse cara para lá, somando, vai ficar 4x igual a 9,6, certo? Então, cabe aqui, né? Ó, 4x é igual a 9,6. Gente, quanto é que dá 9,6 dividido por 4? Vai ficar, então, 16 dá 2,4, né? 2,4 metros. Entendeu? 9,6 dividido por 4 dá 2,4 metros. Resposta letra E. Resposta letra E. Muito bem, entendemos? Bacaninha, né, galera? Bacaninha. Então, ó, fizemos agora a parte de estática, tá? Vamos avançar, vamos continuar nossos estudos. Então, agora eu vou falar um pouco para você sobre gravitação, um apanhado, uma revisão sobre gravitação. Lembrando que no meu canal tem tudo detalhado para você. Se você ficou na dúvida, se você quer estudar em mais detalhes essa parte, então recorra lá, escreva aí, tá? Equilíbrio de um corpo extenso, Boaro, dá um enter, vai aparecer teoria, vai aparecer resolução do exercício, um monte de coisa para dar uma força para você. Tudo totalmente grátis, tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer gravitação, tá legal? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então vamos lá, ó. Gravitação. Chegamos ao último tópico da mecânica. Depois falta só termologia e a gente encerra essa Mega Power Blaster revisão para você, hein, cara. Torço muito pro seu sucesso, hein? Vamos lá? Gravitação. Gente, falar para você então das 3 leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, chamada lei das órbitas. Segunda lei de Kepler, chamada lei das áreas. E a terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos. E eu vou falar para você também da lei da gravitação universal de Newton. Vamos lá? Vamos lembrar? Gente, a primeira lei diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses e não círculos. Por quê? Porque antigamente eles pensavam que tudo girava, né? Tudo que girava. Primeiro eles pensavam
que tudo girava em torno da Terra, né? Depois tiraram a Terra como centro do universo, colocaram o Sol no centro do universo, então aí depois viram que não. Nós fazemos parte de um sistema solar, estamos numa galáxia e faz parte do universo muito maior, não é? Isso tudo eu discuto na aula de gravitação, no meu canal, tá? Tem 1 hora mais ou menos, gente. Só a aula de introdutória, parte histórica, bastante bacana. Se tiver interesse, escreva aí, tá? Gravitação Boaro, você vai ver em detalhes lá. Gente, então Kepler percebeu, estudando em detalhes a órbita do planeta Marte em torno do Sol, ele viu que as órbitas, na verdade, não eram círculos, não eram circulares, né? Como eles imaginavam, e sim elipses. Então, a lei das órbitas nos diz que a órbita do planeta em torno do Sol são elipses, tá legal? A segunda lei, chamada lei das áreas, diz assim, ó, quando eu tenho o planeta girando aqui em torno, nós chamamos de afélio, o ponto mais afastado, e periélio, o ponto mais próximo. Então, o planeta, quando ele passa próximo do Sol, ele passa no gás, assim, ó. E quando ele passa distante, ele passa mais devagar. Claro que eu estou exagerando aqui o desenho, né? A situação. Porque elas são elipses, mas elas são quase círculos, galera. A forma círculos, né? Quase circunferências, tá? Muito bem, então vamos lá, ó. A lei das áreas me diz que, em tempos iguais, o planeta varre áreas iguais. Como assim, Boaro? Por exemplo, se ele gastar 2 meses para ir desse ponto a esse ponto, varreu essa área aqui, não é? Então, aqui, próximo, em 2 meses, chamar essa área aqui de A1, vou tirar esse círculozinho aqui para ficar melhor o desenho, chamar essa área aqui de A1 e aquela área ali de A2, acontece que, se os tempos são iguais, a lei das áreas nos diz que, se ΔT1 for igual a ΔT2, se gastar o mesmo tempo, então A1 é igual a A2. Em tempos iguais, o planeta varre áreas iguais. É essa a ideia da segunda lei de Kepler, lei das áreas, tá bom? Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Gente, eu peguei como exemplo aqui, ó, o Sol, Terra, Júpiter. Estão girando, né? Terra e Júpiter girando em torno do Sol. Acontece que a Terra gasta um certo tempo para dar volta em torno do Sol e está a uma certa distância do Sol, certo? Ok? Júpiter gasta um certo tempo para dar volta em torno do Sol e está a uma certa distância do Sol, ok? Beleza? Beleza. Então, qual é a relação? Ele nos diz que, lei dos períodos, o período que a Terra leva para dar volta em torno do Sol elevado ao quadrado, dividido pelo raio da órbita da Terra elevado ao cubo, tá? A definição básica fala de uma coisa chamada semi-eixo maior, que na videoaula lá eu explico também, mas de forma simplificada, resumida aqui para nós nesse momento, você pode chamar de raio, que é o raio da órbita aqui, considerando, isso aqui é praticamente uma circunferência que ele está fazendo aqui, tá? Isso vai ser igual a o período que Júpiter leva para dar uma volta, né? O tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo raio da órbita de Júpiter elevado ao cubo, tá? Gente, isso não vale só para Terra e Júpiter, né? Essa igualdade pode se estender para todos os corpos que giram em torno do Sol, tá? Se você for estudar outros corpos que giram em torno de outros astros, por exemplo, Lua girando em torno da Terra, satélite artificial girando em torno da Terra, você pode montar a mesma relação. Mas eu não posso colocar aqui, ó, o tempo que a Lua leva para dar volta em torno da Terra dividido pelo raio da órbita da Lua em torno da Terra. Não pode. Essa relação de igualdade vale sempre para os corpos que giram em torno do mesmo astro. Se você quiser comparar a Lua com o satélite que o ser humano lança, tudo bem. Entendeu como funciona? Assim funciona. Muito bem, meu querido, minha querida. Então, para concluir, a gravitação é mais curtinha, né? A lei da gravitação universal de Newton. Gente, o que Newton sacou de forma brilhante? Que massa atrai massa no universo, galera. Por que a Terra gira em torno do Sol? Como é que ele entendeu? Por quê? Porque existe uma força gravitacional entre elas. É assim que ele enxergou a coisa, tá? A Terra gira em torno do Sol porque existe uma força de gravidade ali que prende, tá? A Lua gira em torno da Terra porque existe uma força de gravidade entre a Terra e a Lua. Se não existisse a Terra, a Lua continuaria seu movimento espaço afora. Entendeu como funciona? E como é que é a equação, Boaro? Tem uma fórmula? Tem sim. A força de gravidade, aqui eu vou escrever em azul, vai. A força de gravidade é igual a quê, Boaro? A força de gravidade é igual a uma constante gravitacional que tem um valor muito pequenininho, vale 6,7 vezes 10 a menos 11. Você não precisa decorar, tá?
vezes a massa de um dos planetas vezes a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, eu escrevi Sol, Terra. Então, seria a massa do Sol, massa da Terra, pela distância entre eles ao quadrado. Mas essa fórmula aqui, meu querido, minha querida, é algo mais geral, tá? Essa expressão aqui que Newton encontrou, ela é algo mais geral, vale para esses dois canetões, por exemplo, tá? Se você está lá no espaço, você coloca os dois canetões, eles vão se encontrar depois de um certo tempo. Só para você ter uma ideia, uma noção de como isso funciona, sabe dado de jogar em jogos de tabuleiro? Se você pegar dois deles, colocá-los bem próximos assim, ó, lá no espaço, pega dois deles, coloca bem próximos assim, ó, lá no espaço, em cerca de 1 hora, eles tendem a se encontrar. Eles realmente se encontram, tá? Bastante bacana, né? Tudo bem, meu querido, minha querida? Vamos resolver o exercício disso aqui, então? Tá vendo, gente? Vamos avançando passo a passo, nossa revisão completa, Mega Power Blaster, revisão para você estar bem no seu Enem, torço muito por você, tá legal? Então, vamos fazer o seguinte agora, eu vou colocar aí na sua tela o exercício de gravitação para depois a gente fazer termologia, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, essa questão diz assim, ó. Peraí. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a Gzão, M1, M2 por D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles, G é a constante universal da gravidade e F é a força que um corpo exerce sobre o outro. Beleza? O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Gente, note, 5 satélites que giram em torno da Terra, beleza? Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada um dos satélites em função do tempo? Como é que é agora? Ele quer saber o gráfico, dá uma olhada nos gráficos aí, ó. Ele quer saber qual desses gráficos representa a força que a Terra faz nos satélites em função do tempo. Gente, pausa o vídeo aí e pensa um pouco. Beleza? Pensou? Ó, galera, a força, ela varia com a distância ao quadrado. Então, se você dobra a distância, a força cai para 1/4 do valor. Se você triplica a distância, a força cai para 1/9 do valor. Quanto mais distante, menor a força. Beleza? Outra coisa, a força, gente, ela é constante. A força, ela é constante com o passar do tempo. Não é com isso, a letra C, D e E são bobagens, você pode jogar fora, não é? A força ela não varia com o tempo, a força é constante com o tempo, a força varia com a distância. Então, o mais próximo está sujeito a uma força maior, o mais distante está sujeito a uma força menor. Qual deles me diz isso? Ou é A ou é B. É a letra A, gente, porque a letra A... Opa, perdão, né? Falei bobagem, é a letra B. É a letra B, desculpa. Olha lá, ó. Tá vendo a Terra? O satélite E está perto da Terra. Então, se o satélite E está perto da Terra, a força sobre ele é grande. Então, a força tem que estar lá em cima. A força é grande, tá? O satélite A está distante da Terra. Se o satélite A está distante da Terra, então a força sobre ele é pequena. Força sobre ele pequena, a resposta é a letra B. Tá bom? Olha lá. A sofre uma força pequena, E sofre uma força grande e os outros sofrem forças intermediárias. Tá bom? Então, volta aqui para a lousa. Ó. Entendeu? Então, ó, exercício número... Será que número que é esse exercício aqui? Já fiz tanto exercício que eu perdi a conta. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. 43, hein? Vai até os 50, tá, gente? 43. Então, lá, o exercício número 43. Resposta letra B, né? O E era a outra questão. Resposta letra B. Resposta letra B. Tá? Aumenta a distância, diminui a força. O A está mais longe, a força dele é menor. Então, no eixo, né? Ele fez um eixo. Ó. Força pelo tempo. Então, o E está pertinho, então a força sobre ele é grande. O A está longeão, a força sobre ele é pequena. E a força fica constante com o tempo, né? E aí os outros intermediários aqui, né? Algo do tipo. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá? Vamos passar para o nosso estudo de termologia? Meu, você vai estar muito bem no Enem.
Desejo muito sucesso para você, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então, ó, último assunto da nossa Mega Power Blaster revisão, termologia, tá? Vou fazer 2 quadros de termologia. Esse daqui, faço uns exercícios, depois volto com outro curtinho e terminamos com a primeira e segunda lei da termodinâmica, tá bom? Galera, a primeira coisa importante de termologia que você tem que saber, calor, o conceito de calor. O que é calor, Boaro? Calor é energia em trânsito, gente. Calor é energia que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura espontaneamente. Isso é que é calor, beleza? Bom, e aí você tem as escalas termométricas. Escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, lembra? Coloquei as 3 escalas aqui lado a lado para você se lembrar. 0 Celsius corresponde a 273 Kelvin e 32 Fahrenheit. 100 Celsius corresponde a 373 Kelvin e 212 Fahrenheit. Então, uma coisa muito comum que ele quer é que você converta de uma escala para outra, lembra? Então, ó, por exemplo, uma dada temperatura qualquer, que vou chamar de θC, tem uma correspondente θF e uma correspondente θK. Ou seja, a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Isso dá para perceber, gente. Ó. Se aqui é 0, aqui é 273, aqui foi para 100, aqui foi para 373, opa, então a temperatura na Kelvin é igual à temperatura na Celsius mais 273, tá bom? E a temperatura na Fahrenheit, a relação entre Fahrenheit e Celsius é essa daqui, ó. A temperatura na Celsius sobre 5 é igual à temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? A demonstração disso aqui eu tenho na aula lá para você, tá bom? Estou encanado com esse 3 aqui que eu achei que ele ficou feio. Deixa eu melhorar ele. Muito bem. Qual é o próximo assunto importante, Boaro? O próximo assunto importante é transmissão de calor, que é algo que o Enem gosta bastante, tá? Isso aqui é simples, você tem que saber, né? Nós estudamos a convecção, a irradiação e a condução. Convecção, gente, é corrente de convecção. O ar quente sobe, o ar frio desce. Por isso que a gente põe ar-condicionado no teto. E por isso que a gente coloca aquecedor elétrico próximo ao chão. Porque o ar quente sobe e o ar frio desce, né? São as correntes de convecção. Por isso que a parte que gela de uma geladeira fica mais na parte de cima. O ar gelado desce e o ar quente sobe, tá bom? Irradiação ou radiação é a transmissão de energia por luz, tá? Por ondas eletromagnéticas na região do infravermelho, tá? Irradiação, por isso que você acende um fogo, uma fogueira, por exemplo, você, mesmo estando a uma certa distância da fogueira, você está sentindo bastante calor, né? Você fica até com o rosto queimado, tanta luz que sai da fogueira e chega na gente, tá? Transmissão de calor por radiação ou irradiação. E por fim, condução. Condução é o calor que passa pelo corpo, tá? Para ter convecção, você tem que ter matéria, sobe outra matéria que desce. Para ter condução também, é o calor que passa pelo corpo. Por exemplo, se eu pego uma barra de ferro, coloco na ponta de uma fogueira e fico segurando aqui na outra ponta, eu queimo a mão rapidinho. Por quê? Porque o calor passa pela barra até chegar na minha mão. Se eu pegar um pedaço de madeira e colocar lá, a madeira pega fogo no começo, mas a minha mão aqui não queima. Por quê? Porque a madeira conduz mal calor, enquanto que o ferro conduz bem calor. Entendeu? Tudo bem? Convecção, irradiação e condução. Bastante importante você entender. Continuando, gente. A parte de dilatação, depois troca de calor. Dilatação é o seguinte, as moléculas estão se agitando, estão? Então você pega uma barra qualquer, um objeto qualquer, uma barra, as moléculas delas estão se agitando. Se você fornecer calor para ela, o que acontece? Vai haver um aumento do grau de agitação dessas moléculas, a distância média entre essas moléculas vai aumentar, isso fará com que um objeto sólido aumente o seu tamanho. Entendeu? Chamamos de dilatação linear, aquela que se dá apenas no comprimento. Na verdade, gente, toda dilatação ocorre em 3 dimensões. Ele aumenta o seu comprimento, aumenta a sua altura, aumenta a sua largura. Só que às vezes você tem situações, por exemplo, trilho de um trem, cabos de transmissão de energia elétrica, em que o comprimento ele é muito mais expressivo do que a altura e da largura. Então nós analisamos a dilatação linear apenas. Se for uma chapa, aí o comprimento, né, a largura e o comprimento são mais importantes do que a altura, por exemplo. Uma chapa com 3, 4 metros, com 10 metros, né, chapas para fazer indústria automobilística, por exemplo, as chapas para fazer navios. Agora,
a altura dela de 2 centímetros, 3 centímetros, né? Então, assim, a dilatação no comprimento e na largura são muito mais importantes. Então, ela é superficial. Já quando as 3 dimensões do objeto são comparáveis, então nós analisamos a dilatação volumétrica, tá? Delta L, L0 alfa, delta teta, delta A, A0 beta, delta teta, e o delta V, V0 gama, delta teta. Aquele alfa, beta e gama são as constantes, tá? Chamado coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Qual é a relação, Boaro? Escreve aqui, ó. Beta é igual a 2 alfa, tá bom? Beta é igual a 2 alfa. E o gama, Boaro? O gama é igual a 3 alfa. Por quê? Por que o gama é 3 alfa e o beta é 2 alfa? Porque o beta está associado a 2 dimensões, o alfa é uma. E o gama está associado a 3 dimensões, tá bom? Muito bem. Troca de calor. Gente, troca de calor. Toda vez que você fornecer energia a um corpo ou retirar energia de um corpo, ele pode variar a sua temperatura ou mudar o seu estado físico, lembra? Toda vez que houver mudança de temperatura, nós usamos o chamado Q-macete. Q igual a mc delta teta, o Q-macete, lembra? Fornece energia a um corpo de massa m, calor específico C, ele vai sofrer uma variação de temperatura. É o Q-macete, você fornece calor para uma massa, ela aumenta a agitação das moléculas, como a gente viu aqui, com isso aumenta a sua temperatura, tá bom? Agora, se houver a mudança do estado físico, por exemplo, o gelo que vai derreter, nós fazemos assim, ó, Q igual a mVzL, é o chamado Q-mole, né? M é a massa e o L é a constante. Lembrando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água, né? A água virar vapor, é 540 calorias por grama, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Tudo bem? Então, ó, galera, eu tô ficando rouco. Tô gravando bastante esses dias, trabalhando bastante para produzir esse conteúdo para vocês. Tô até meio rouco aqui, mas o assunto tá acabando. Graças a Deus, dá tempo de eu fazer tudo para vocês. Tá legal? Vamos fazer uns exercícios então? Acho que eu vou fazer uns 3 aqui, 4 exercícios rapidinho. Depois eu termino um pedacinho da teoria que falta e a gente fecha a Mega Power Blaster revisão para você. Tá legal? Galera, não esquece de estar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força pro Boaro aí. Lembra que esse projeto sobrevive de doações, galera. Se puder dar sua doação, é sempre muito importante. Na descrição do vídeo deixo um espaço para o link. E no momento da estreia desse vídeo tem também a opção do Superchat, né? Para você poder dar uma força pro projeto Boaro, tá bom? Então, vou colocar na sua tela, ó, dá uma olhada na sua tela. Galera, a questão número 44 diz assim. Um fabricante de acessório de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja de 90 calorias por hora e que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joules por segundo através da espuma do colchão, em função de sua espessura em centímetros. Olha que questão da hora, velho. Considerando uma caloria igual a 4 joules, a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente é... Gente, todo mundo sabe que se deitar direto no chão, você perde muito calor, você sente frio pra caramba, né? Se você colocar o colchão... Além de ser mais confortável em relação à dureza, né, do chão, de uma manta qualquer, tem a questão do quanto de energia você está perdendo, não é verdade? Então ele diz que confortavelmente são 90 calorias por hora. Cada caloria vale 4 joules. 4 vezes 9, 36. 360 calorias, 360 quilojoules por hora, não é? Então olha lá, taxa de transferência de calor em joule por segundo. O gráfico está em joule por segundo, percebeu? Eu li ali agora, gente, o gráfico, né? O eixo Y do gráfico. Está em joules por segundo. Então, eu vou transformar quilocaloria em joules e o tempo em segundos. E aí eu tenho a espessura. Então, é isso que eu vou ver, tá bom? Então, pensa um pouco aí, ó. Transforma quilocalorias por hora em joules por segundo. Olha no gráfico e transfere. Beleza? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Então, galera, vamos lá. Ó. Bastante bacana esse exercício, né? Então, a taxa está de 90 quilocalorias por hora, ok? Eu vou chamar isso aqui de quê?
de vazão de... a letra Φ qualquer aqui, de vazão de calor, qualquer coisa assim, entendeu? De fluxo de calor. 90 quilocalorias por hora. Então, eu vou transformar isso aqui, ó, 90 quilo, quilo vale 10 a terceira, que é o 1000, né, gente? Então, é 90 mil vezes 4. Por que 4, Boarô? Porque ele falou no texto, 1 caloria é igual a 4 joules. Eu preciso transformar isso aqui em joules por segundo. Dividido por uma hora tem quanto? 3.600 segundos. Olha lá que bacana, ele foi bacana com a gente. 4 vezes 9, 36. 36, 360, 1000. Ó, dividido por 3.600. Por que 3... Opa, coloquei 0 mais aqui. Por que 3.600, Barô? Porque uma hora igual a 3.600 segundos, né? Lembra? Uma hora igual a 3.600 segundos. Ah, então, ó. Cancela 36 com 36 aqui, vai ficar quanto? 100. Então, esse fluxo de calor que está indo do corpo da pessoa para o chão corresponde a 100 joules por segundo. Aí, agora, a gente vai para o gráfico. Você olha para o gráfico e vê que nessa curva que ele nos deu, a opção 100 ali corresponde a que espessura? 100, estou olhando aqui no gráfico com cuidado, 100, 1, 2,5 ali, 3 quase, né? Então vai dar espessura em centímetro de 1,5. Ah, desculpa, eu fiz a conta errada, né? Estava olhando aqui para o gráfico, mas de forma errada. É 1, 2, 3, não. 1, 1.1, 1.2, 1.2 quase. Dá 1,5, gente. Tá? Se você olhar com cuidado, você vai ver que o 100 aqui no fluxo em joules por segundo, aqui a espessura do X em centímetros, então dá 1,5 aqui. Aí você fala, Boarô, então para que o colchão que a gente dorme é 10 centímetros? Aí tem outros fatores, né? E não necessariamente é o colchão que aceite o mesmo fluxo que esse do gráfico aqui, tem a questão do conforto. Então você pega alguns materiais para você poder, no caso de montanhismo, né, você levar o colchão enrolado que ele fique pequeno, né? Claro, você muda o material e dificulta a perda. Tá bom? Então, resposta letra o quê? Vamos ver? Resposta letra B, 1,5. Resposta letra B. Questão bem bonitinha, né? Vamos continuar? Vamos fazer a próxima questão, número 45. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 45 diz assim: com as elevadas temperaturas sendo uma constante no verão dos últimos anos, a instalação de exaustores dos últimos anos, de todos os anos, né? A instalação de exaustores eólicos, como os da figura, tem aumentado consideravelmente, por conta do custo também, né? Mais viáveis financeiramente do que os aparelhos de ar-condicionado. Eles proporcionam a renovação do ar no interior de um ambiente sem necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude do movimento das hélices desses exaustores. Já viram isso, gente? Olha a foto aí. Já viram isso? Tem nos telhados de fábrica, galpões e tal. Como é que isso funciona? Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento e provocar a exaustão do ar é... Opa, pausa o vídeo aí e vamos pensar. Pensou? Então, volta aqui, ó, vamos ler. Galera, o que acontece? O ar esquenta, por convecção o ar quente sobe, o ar frio desce, né? Então, no galpão como esse, com as portas abertas, janelas abertas, o ambiente esquenta, que esquenta mesmo, não tem jeito. Aí o ar sobe. Quando o ar sobe, faz movimentar aquilo. Que ao girar, o próprio movimento dele girar, já faz com que saia mais ar e aí entra ar pela porta ou pela janela, entendeu? Então esse ar vai sendo renovado. O ar vai entrando pela porta e vai saindo por esse esquema de exaustor. Entendeu? Então vamos ler? Letra A, irradiação térmica em virtude do exaustor constituído de metal em dopagem. Letra B, a entrada de ar frio por parte externa para a interna através do exaustor. Não, o ar não entra por cima não, né? Como eu disse há pouco, entra por portas e janelas, por exemplo. A condutividade térmica do ar que diminui a bobagem. E letra D, a pressão do ar quente na parte superior do ambiente. É isso aí, né? Resposta letra D. Tá legal? Volta aqui para a lousa, ó. Então, galera, questão número 45, o exercício 45, resposta é a letra D, não é? Esse esquema com esses exaustores, esse formato aqui dos exaustores, lá no ambiente, o que vai acontecer? O ar quente vai subir
e vai fazer movimentar isso aqui, tá? Aí esse ar quente vai para fora, e aí esse ar quente dentro do ambiente, ele é substituído pelo ar frio que entra aqui, ó, pelas portas e pelas janelas, né? Um sistema bastante interessante e com custo muito melhor que você bancar ar-condicionado. E tem lugares que nem dá para ficar fechando a porta para ter ar-condicionado, né? Por exemplo, dentro de uma oficina mecânica e tal, não faz sentido. Então os caras colocam essas coisas aqui. Tá bom? Meu querido, minha querida, questão número 46, também é uma questão bastante interessante que envolve dilatação e momento. Eu peguei uma que envolve as duas coisas. Tá bom? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 46 diz assim, ó. A figura mostra o esquema de uma curiosa balança de dois braços, em que cada braço é feito de um material de coeficiente de dilatação linear diferente do coeficiente de dilatação linear do outro, tá? Um diferente do outro. Então, a barra que está em preto aí tem um coeficiente de dilatação, a barrinha que está em azul tem outro coeficiente de dilatação, tá bom? O peso dos braços é desprezível comparado com o dos corpos A e B, beleza? O material em que se encontra pendurado o corpo A tem coeficiente de dilatação linear maior do que aquele em que se encontra o corpo B, beleza? A temperatura reinante é baixa, ou seja, a temperatura no ambiente lá, ela é baixa. Típica de uma madrugada de inverno, e observe-se o equilíbrio estático na direção horizontal com o corpo A mais distante do ponto P do que o corpo B. Gente, tranquilo. Você tem duas barras, a barra A se dilata mais, a barra B dilata menos. No equilíbrio, num dia frio como está aí, o que acontece? Com certeza, a massa de B é maior que a massa de A, porque o B está mais próximo do ponto. Percebe? E o A está mais distante. Então, se o A está mais distante, a massa do A é menor, a massa do B é maior. Lembra o problema de gangorra do pai e do filho que nós fizemos? Interessante, né? Mas vamos continuar que ele vai discutir o lance da dilatação agora. O sistema é, então, submetido a uma elevação de temperatura significativa, próxima da ebulição da água sob pressão normal, por exemplo. Ou seja, aumentou muito a temperatura. Ou seja, a dilatação dessa barrinha vai que vai. Sobre a situação descrita, é correto afirmar que o peso do corpo A é... E ele quer saber se no aquecimento a barra vai girar no sentido horário ou anti-horário. Gente, parte da resposta eu já dei, né? Quando você vê um objeto bem próximo do ponto de apoio, é porque a massa dele é maior. Mas pausa o vídeo, pensa um pouco, depois eu te respondo. Pensou? Então vamos lá. Gente, a massa de B é maior, beleza? Então a massa de A é menor. Então, com isso eu já eliminava a letra A, já eliminava a letra C, não, C não, a letra D e a letra E. Então, fiquei entre B e C. Então, a massa, olha lá, ó, é correto afirmar que o peso do A, a massa do A, peso do A, é menor que o peso de B, beleza? Durante o aquecimento, gente, quem dilata mais? Quem que vai dilatar mais? Quem vai dilatar mais é a barra em preto, a barra escura, porque ele falou lá em cima. O material em que se encontra pendurado o corpo A tem coeficiente de dilatação linear maior do que aquele que se encontra o corpo B. Olha que legal! Então, quando a gente levar essa gangorrinha diferente aí para um ambiente de temperatura bem mais alta, a barrinha de A vai dilatar bastante. A barra de A dilata bastante, vai levar o corpo A para mais longe, vai fazer com que o tenda a girar no sentido do A. O sentido do A, no caso, é anti-horário. Então, a resposta é a letra B. Entendeu? Volta aqui para a lousa que eu termino de explicar. Ó. Galera, tranquilo, né? Então, a resposta é a letra B do exercício número 46. Exercício 46, resposta é a letra B. Tá acabando, hein, gente? Acabando. Tem só 3, 4 exercícios, a gente acaba a nossa Mega Power Blaster revisão. Cara, legal, né? Dilatou, esse cara aumentou, levou o A mais para lá ainda. Mas levando esse cara mais para lá, vai ocorrer o desequilíbrio, vai tender a girar no sentido anti-horário. Resposta a letra B. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos fazer um que envolve, então, troca de calor? Negócio bastante bacana. Dá uma olhada aí na sua tela, vamos ver o 47, ó. Galera, a questão número 47 diz assim, ó, tem uma foto aí de uma estação de metrô. No dia 23 de janeiro de 2018, a cidade de São Paulo ganhou a sua estação de metrô número 72, 72ª, né? Estação de metrô. A estação Higienópolis Mackenzie.
que faz parte da linha 4 amarela. A estação é totalmente acessível aos usuários com deficiência e mobilidade reduzida. Os pavimentos contam com 5 elevadores que fazem a interligação da rua com o mezanino e com as plataformas, além de 26 escadas rolantes e 13 fixas. Suponha-se que uma pessoa com massa de 80 kg rejeite os elevadores e as escadas rolantes e, disposta a emagrecer, dissipando a sua energia, suba diariamente os 25 metros de profundidade da estação. Corajoso, hein? Mas muito correto, né? Tem que ir isso mesmo, galera. Fazer exercício físico. Vamos lá. Considerando a massa específica da água 1 grama por centímetro cúbico, seu calor específico sensível igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a seção da gravidade de 10, 1 caloria equivalente a 4 joules, e em 5 dias, a energia dissipada por essa pessoa aquece 1 litro d'água de um intervalo de temperatura em... Opa, como é que é a história, Boaro? Tranquilo. A estação nova aí, ó, galera, está 25 metros abaixo do solo. A pessoa não vai usar elevadores, nem escada rolante. Ela vai subir a escada a pé. E aí ela vai gastar uma certa energia, não vai? Claro. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa energia, que vai dar em joules, vamos transformar essa energia para caloria e vamos ver qual é a variação de temperatura que 1 litro d'água vai sofrer com o uso dessa energia para aquecer essa água. Entendeu? Uma comparaçãozinha de energia que ele quer que a gente faça aqui. Tá legal? Então, ó, para e pensa aí. Calcula a energia, gente. A energia é o MGH. É o MGH vezes 5. Não esquece de multiplicar por 5, porque são 5 dias. O resultado você calcula no que macete. Entendeu? Volta que baluza! Galera, então é isso, ó. 25 metros de altura o cara vai ter que elevar o próprio corpo. Então é 80 vezes 10 vezes 25 vezes 5 dias. Isso dá 100 mil joules, galera. 100 mil joules. Mas peraí. Cuidado. Gente, cuidado, porque no que macete, quando nós usamos o calor específico, ele é dado em 1 caloria por grama grau Celsius. Então vamos converter esse joule em caloria para não dar pau, tá bom? Isso dá 25 mil, cuidado, hein? Senão você erra todo o exercício, hein? 25 mil calorias. Então agora eu venho aqui e escrevo, galera, ó, vamos lá, 25 mil é igual. Ele quer aquecer uma massa de 1 kg, é 1 litro, né, gente? 1 litro d'água, 1 kg. Lembra a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico, 1 kg por litro. Aí você vem aqui e faz, ó. Então, a variação de temperatura que essa água vai sofrer é igual a 25 graus Celsius. Tá bom? Tá espirrar? Saúde pro Boaro. Vamos lá, galera. Vamos que vamos, bro. Então, o negócio é o seguinte. Esse exercício é o número 47. Agora eu vou passar para você um tequinho mais assim de teoria. Fala dos gases, PV igual a NRT, PV tipo Avotó, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, aí encerramos a nossa Mega Power Blaster revisão, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Excelente, galera. Último quadro aqui da nossa Mega Power Blaster revisão teórica, estudo dos gases, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Eu tenho um recipiente que contém uma certa porção de gás. Você fornece energia para esse recipiente. O que ele vai fazer, Boaro? Ele vai pegar essa energia para duas coisas, galera. Vai pegar, isso aqui é um bico de Bunsen, tá? Ele vai pegar essa energia para duas coisas. Para quê, professor? Para aumentar a agitação das moléculas e para expandir. Então, quando ele variar seus estados de pressão, volume e temperatura, vale essa relação. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, tá bom? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. E vale essa relação aqui também, né, gente? Se P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, é porque existe uma constante aqui que eles são todos iguais. Essa constante é N vezes R. Se eu pegar o T e passar depois multiplicando, fica PV é igual a NRT. Essa aqui é a famosa equação de Clapeyron. Essa aqui é o PV tipo Avotó, né? P1, V1, T1, ou seja, pressão antes, volume antes, temperatura antes, vai ser igual a pressão depois, volume depois, temperatura depois, tá? E vale a relação PV igual a NRT. N é um número de mols, lembra? N igual a número de mols.
Gente, lembrando que a transformação ela pode ser com pressão constante, aí você cancela o P, chamamos de isobárica. Pode ser com volume constante, você cancela o V, chamamos de isovolumétrica. E pode ser a temperatura constante, chamamos de isotérmica, e você cancelaria o T aqui, tá bom? Muito bem. Então agora vamos analisar, gente, o seguinte. Se eu forneço uma energia para esse gás vai expandir, ele vai realizar um trabalho. Então o calor que eu forneço para ele, parte vai para aumentar a agitação das moléculas, o ΔU é chamada variação da energia interna, lembra? O ΔU é a variação da energia interna. Então parte da energia vai para aumentar essa energia interna das moléculas e parte vai para realizar trabalho. Que é ΔU mais o trabalho. Extremamente importante, você está na dúvida, você pesquisa aí, ó. Primeira lei da termodinâmica, Boaro, e dá um Enter. Não esquece de colocar o Boaro na frente, hein, igual nós combinamos, ok? Dá um Boaro aí, vai aparecer para você o meu videozinho que eu explico em detalhes isso aqui para você. Tá bom, meu querido? Eu torço muito pelo seu sucesso, viu? Tá bom? Então, todo o calor que o gás ganha, parte ele usa para aumentar a energia e parte ele usa para expandir. Essa fórmula, gente, vale em casos mais gerais, quando o gás perde calor, quando o gás não troca calor, quando ele esquenta, quando ele esfria, quando ele fica com a mesma temperatura, quando ele expande, quando ele comprime, quando não altera o volume, tá? Vale para todos os casos essa expressão aqui. Já a segunda lei da termodinâmica nos diz que, uma das maneiras de você enxergar a segunda lei, ele diz que é impossível, gente, é impossível uma máquina que trabalha em ciclos, por exemplo, Maria Fumaça, se fornece energia, ela vai trabalhar. Motor a combustão, gasolina, álcool, diesel, fica trabalhando assim. É impossível ele pegar a energia da fonte quente, pegar toda essa energia da queima do combustível, da queima, e transformar tudo isso em trabalho, de maneira que o rendimento seja 100%. É impossível uma máquina com rendimento de 100%, que ele vai embora e aproveitando sempre toda a energia. É impossível. Motor a gasolina, álcool, eles têm em torno de 20%, um pouco mais de 20% só de rendimento, para vocês terem uma noção. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, vou colocar na sua tela os exercícios para a gente resolver aqui. Falta 48, 49, 50. Rapidão, a gente finaliza isso aqui para você se dar bem, se detonar no seu Enem, tá bom? Então, ó, dá uma olhada na sua tela. Ó. Galera, então a questão número 48 diz assim, ó. Fazer vácuo significa retirar o ar existente em um volume fechado. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos. A figura abaixo representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume constante, VC igual a 2 litros. O pistão, ligado à câmara por uma válvula A, aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em VP igual a 0,2 litros. Ou seja, ele aumenta o volume 0,2 litros. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é expulso através de uma válvula B ligada à atmosfera, completando um ciclo de bombeamento. Gente, olha a primeira figura à esquerda. Está fechada a válvula B. Ele suga o ar. Aí ele fecha a válvula A, abre a válvula B, ele empurra o ar fora. Então, com isso, ele fica sugando. Ele está tirando o ar que está ali dentro, entendeu? Considere que o ar se comporte como um gás ideal e que durante o ciclo completo a temperatura não variou. Se a pressão inicial na câmara é de 0,33 Pascal, a pressão final da câmara após um ciclo de bombeamento será de... Opa, como é que é, Boaro? Cara, tranquilo. Ele pegou aí um exemplo de PVT Povotó, em que a temperatura ficou constante, tá bom? Então, mantivemos a temperatura constante, ele aumentou o volume para que o gás ocupasse, além do VC, também o V do pistão, e aí depois ele jogou esse ar fora. Então, nós vamos fazer o PVT Povotó por uma temperatura constante, tá bom? Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Então, galera, para essa questão, a temperatura não variou, ele falou. Então, vamos lá, ó. A pressão 1, ele falou que vale 33, então 33 Pascal, vezes o volume 1, o volume inicial era aquele volume de 2 litros, vai ser igual a pressão 2, que ele quer saber, vezes o volume 2. Mas o volume 2 vai aumentar, porque agora eu vou ter os 2 litros, né, naquele espaço, mais
o 0,2 que ele liberou de espaço embaixo. Então isso vai fazer com que a pressão caia. E aí em cada ciclo essa pressão vai caindo. Tá bom? Então a pressão em 2 vai ser igual. Eu vou simplificar aqui, ó, tá? Simplifica aqui. Aqui vai ficar 1,1. Gente, 33 dividido por 1,1. 33 por 11 é 3. Mas não é 11, né? É 1,1. Então 33 por 1,1 é 30. 30 o que, Boaro? 30 Pascal, que é a unidade que deu no exercício. Resposta letra A. Exercício número 48. Exercício número 48. Resposta letra A. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos continuar? Vamos fazer o próximo? 49,50? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 49 diz assim, ó. Aumentar a eficiência na queima de combustível a motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela na ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. É assim. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante, gente, o cara pode melhorar o que for o sistema. Os engenheiros podem melhorar o que for, injeção de combustível, retirada do ar, pressão, todo o esquema, retirada dos gases após combustão, tudo. Mas existe um fator limitante físico, que não é tecnológico. Não é um dia vai ter a tecnologia que isso vai dar certo, não é isso. O problema está numa questão da natureza, uma questão física, uma lei da física, você está entendendo? Que é o quê? Pausa o vídeo, pensa um pouco. Beleza? Galera, resposta letra C. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta um fator limitante, letra C, um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Claro, né, gente? Nunca vai ser perfeito. Como eu falei para vocês, tem sempre um fator limitante. Tá bom? Então, volta aqui para a lousa. Quem dera, né, galera? Quem dera conseguíssemos. A resposta é a letra B, né? Quem dera conseguíssemos fazer e melhorando o sistema de maneira que a gente pegasse toda a energia liberada na queima da gasolina e fizesse um carro andar. Quem dera, né? Então, não é possível. Isso é impossível. Uma outra maneira de você enxergar a segunda lei termodinâmica é um outro enunciado, na verdade, diz o seguinte. É impossível você transferir energias, transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente sem que você gaste energia para isso, entendeu? Em outras palavras, o calor não vai espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, tá? É uma outra maneira de você escrever a mesma segunda lei. Então vamos fazer só mais uma questãozinha para nós fecharmos a nossa Mega Power Blaster Revisão Enem. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então a última questão diz assim, para responder a questão, considere o texto e o gráfico, o qual relaciona o rendimento de uma máquina de Carnot e a razão T2 e T1 das temperaturas em que opera a máquina. A máquina de Carnot, galera, é aquela que opera com um rendimento muito bom, o melhor rendimento possível, que nunca é o 100%, tá bom? O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico especial, pois uma máquina térmica que opera de acordo com esse ciclo, entre duas temperaturas T1 e T2, com T1 maior que T2, obtém o máximo rendimento possível, como eu disse há pouco. O rendimento R de uma máquina térmica é definida como a razão entre o trabalho líquido que o fluido da máquina executa e o calor que absorve do reservatório a temperatura T1. Calma, continua pensando. O que é isso, gente? É uma máquina que pega energia de uma fonte quente, realiza trabalho e parte da energia joga fora. Essa é a ideia. E aí está o gráfico, o rendimento. Note que o comecinho lá está tracejadinho, tá vendo? Ó, tic, 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 tic. Por quê? Porque você não consegue alcançar lá em cima, galera. É impossível 100%, é isso. Pode concluir pelo gráfico e pelas leis da termodinâmica que o rendimento da máquina de Carnot aumenta quando a razão T1 e T2 diminui. Beleza?
bananana, alcançando 100% quando T2 vale 0, alcançando 100% quando T1 é muito maior, alcançando... Não, que não alcança 100%, galera. Resposta letra E, mas nunca alcança o 100%. É isso, segundo a lei da termodinâmica. Volta aqui para a lousa que eu te explico. Volta aqui para a lousa que eu te explico e finalizo a nossa Mega Power Revisão Enem. Gente, por melhor que você faça o sistema, por mais que você altere a razão de temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, você não vai conseguir um rendimento de 100%. Tá bom? Galera, então, o que eu vou fazer para vocês agora? Eu vou colocar na sua tela agora a referência de cada um dos exercícios, em que vestibular caiu, em que ano caiu, tá bom? Dá uma olhada na sua tela, Estou colocando aí porque caso você queira ter um entendimento mais geral, mas é isso aí, tá bom? Então, volta aqui para a luz, Galera, então, é o seguinte, o que está acontecendo? Terminamos, tá? Fico muito feliz, muito obrigado. Deixo aqui no final do vídeo os links para você. Me ajude a manter esse projeto. Você está vendo até o final do terceiro vídeo que esse projeto está te ajudando bastante. Me ajuda a manter o projeto, divulgue isso aí, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? Na descrição do vídeo eu deixo espaço para doação. Eu nunca cobrei nada de ninguém, nunca vou cobrar. Eu agradeço muito a força de todos vocês que têm me ajudado. Espero que você esteja muito bem na sua vida, muito bem no seu Enem. Tenha força, cara, determinação, faz as coisas passo a passo, estudo passo a passo. Em breve você vai ter muito mais conteúdo aqui no canal. Então eu desejo realmente que você esteja muito bem no seu Enem, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado por tudo que vocês fizeram. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!